Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe, a paz do Senhor para toda a igreja, amém. Abra a tua Bíblia. O livro de Jó é um livro da sabedoria. E Deus colocou esse livro dentro do cânon sagrado, para passar para nós um princípio. E talvez a mais difícil matéria que nós temos que conhecer. Capítulo 1 de Jó, versículo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, este homem era reto, este homem temia Deus, e este homem se desviava do mal. Versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é muito especial. Agora Deus começa a dizer: ele é íntegro, ele é reto, ele teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é isso sem motivo, que ele teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? E não abençoaste a obra das mãos dele, e os bens se multiplicam na terra? Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Aí começa uma sequência de tragédias que vão acontecendo, do versículo 13 em diante, vai vindo, até que no 18 diz assim: também este falava quando veio outro e disse: os seus filhos, as suas filhas, estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os quatro cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. E só eu consegui escapar para trazer a notícia. Versículo 20, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Antes do diabo olhar para esse homem, sabe quem está olhando? São os vizinhos, são os seus contemporâneos, que moram na mesma terra de Uz. Ele não mora sozinho aí, tem outros habitantes. E sabe o que os outros dizem? O que os outros falam? Rapaz, essa família aí é uma família abençoada, cada vez mais rico, cada vez mais próspero, cada vez mais enriquecido. Olha só os filhos, só gente saudável, só gente bonita, só gente saudável, só gente bonita. Que é isso? E talvez alguém vai comentar: mas olha, ele é um cara diferente, não bebe, não fuma,
não agride. Ele é um cara muito correto. E talvez alguém fale assim, é consequência. Claro. Para viver nesse nível de vida, claro que isso aí é a retribuição do Deus que ele fala. Ele serve a Deus e Deus o guarda, Deus o protege. Ele serve a Deus e porque serve a Deus, esse homem, ele vive dessa maneira. Então eu fico pensando alguém falando com alguém assim. Sabe uma coisa? É melhor a gente imitar a maneira como esse homem vive. Esse homem, ele se relaciona com Deus de maneira muito disciplinada. Os filhos fazem festa e ele faz um culto a Deus. Ele traz oferta. E ele diz assim, talvez meus filhos, no meio da festa, beberam um pouco mais e falaram alguma besteira, eu vou fazer uma oferta para Deus. Para Deus ter compaixão dos meus filhos. Esse é o homem. Aí o texto diz que de repente, do nada, num estalar de dedo, tudo começa a sair do lugar. Capítulo 1 vai dizer assim, um dia, quando os filhos e filhas de Jó comiam, bebiam, na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro e disse, os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando junto deles, de repente, sabeus atacaram e levaram tudo, mataram os servos a fio da espada. De repente, o patrimônio foi dilapidado, de repente. Os vizinhos devem ter pensado assim, um falando, o que pode ter acontecido? Uau, os ladrões chegaram lá e levaram tudo, e fizeram uma chacina. O que pode ter acontecido? Porque um homem tão correto, um homem tão íntegro, um homem tão fiel. Você sabe o que esse texto ele vai tratar para nós? Que o sofrimento não é resultado, primariamente, de coisas que eu faço ou coisa que eu deixo de fazer. A gente não pode associar sofrimento à situação que eu faço e eu vou sofrer como consequência. Nem sempre isso vai ser assim. Nem sempre isso vai ser assim. Porque se isso fosse, o dia que você liga o noticiário e escuta que um presidente que se perpetua no cargo, como um moço chamado Putin, que decide entrar num país e sair destruindo um país, você vai dizer, não, mas não, se Deus está no trono, esse homem não pode ficar dessa maneira. Ele está bombardeando cidades, está destruindo uma nação. Ele está entrando num país e tomando como se aquilo fosse dele. Você ia dizer, olha, esse homem vai sofrer um câncer devastador e vai morrer de imediato. Para não lembrar de um Hitler, que dizimou milhões de pessoas. E Hitler, ele não veio a óbito por um câncer, por uma diabetes devastadora que deixou ele cego. Ele não veio ele não ficou paralítico, ele não denfiou numa cama. Não foi assim que ele morreu. Jó é reto, íntegro, fiel, desvia-se do mal, é muito abastado, muito. Ele tem milhares e milhares de animais em criação, empregados, fazenda, ele tem tudo. Um belo dia,
há uma reunião lá no nível que ele não está, que ele não sabe, que ele não participou, nos bastidores. E o diabo diz ali: ah, Deus, tu guardou ele, cercou ele, protegeu ele. É por isso que ele é crente, por isso que ele vai na igreja, por isso que ele é fiel. Por isso. Mas se ele não tivesse isso, aí ele ia chutar tudo para o alto. E Deus diz: Satanás, demônio, tu toca no patrimônio dele, paz, tu não toca. Ou seja, Deus bota um limite para o diabo. O diabo só pode fazer o que Deus permite. O diabo vem e devasta todo o patrimônio dele. E depois que devasta o patrimônio dele, o diabo vai aniquilar tudo e vai ceifar tudo. Aí vem agora esse versículo de número 19 do capítulo 1. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Você acha que aquele foi o primeiro vento? Claro que não. Aquela casa já tinha sofrido muitos ventos. Mas esse vento que veio nesse dia, ele veio com tamanha intensidade. Agora, foi um vento cirúrgico, né? Foi um vento nível bisturi, raio laser, porque ele não mora sozinho, tem outras pessoas que moram nessa região com ele. E o texto diz que bateu na casa dele, e ela caiu sobre os jovens, e eles morreram. E só o empregado conseguiu escapar. Chega a ser irônico. Todas as tragédias, só escapa um funcionário. Por que não escapava um filho? Por que não sobrou um filho? Olha, isso agora que virou arrimo. Só escapava os servos, os empregados. Ele escuta isso, versículo 21 e 20. Irmãos, como é que ele consegue administrar nesse nível? Então, depois de ouvir tudo isso, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Versículo 21, e disse: eu nasci sem nada, nu saí do ventre da minha mãe. Ou seja, ele não recebeu herança, ele não era o que era por uma herança recebida. Toda a riqueza dele não foi herdada, ele foi o agente e Deus na vida dele para chegar onde chegou. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou de boa, fui rico, vivi rico, Deus me tirou tudo, eu estou de boa, agora eu vou morrer do jeito que eu nasci, vou morrer sem nada. Aí ele diz assim, olha, ele não atribui ao diabo, que tenha atuado na vida dele. Ele diz assim, o Senhor deu, e o Senhor, isso deve ter enlouquecido Satanás. E quantas vezes nós estamos atribuindo ao diabo, irmãos, as nossas perdas? Não faz isso não. Não faça isso não. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor. Atribui ao diabo não. Atribui ao diabo não. Sabe, Sócrates, um filósofo espetacular, ele criou uma máxima que você conhece, ele diz, o que sei é que nada sei. Não atribui, não. Não atribui ao diabo, não. Porque nós não temos relação com o diabo. Amém ou não amém? Não temos relação com o diabo. Então, Deus deu. O diabo está dizendo, é verdade. Agora completa aí. Eu tirei. Não, safado. Tu não tirou nada. Deus deu e Deus tirou. Foi Deus. Porque tu só pode fazer alguma coisa se Deus permitir. Irmãos, o diabo só tem poder, ou só tem liberdade para fazer alguma coisa se Deus permitir. Nunca esqueça disso.
Amém. Então esse homem crente, ele consegue, nesse momento aqui, continuar crente. Aí entra o capítulo 2. O diabo já tirou todo o patrimônio, o diabo tirou toda a riqueza, o diabo tirou todos os filhos. Aí desgraça pouco, é besteira. O diabo, Deus, mas eu tirei tudo, ele continua fiel a ti. Ele continua. O diabo fala assim, então Deus, olha Deus, se ele tivesse doente, ele ia desviar, ele ia entrar nessa murmuração. Então Deus disse, então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. É verdade. Pela saúde a gente faz qualquer coisa. A gente faz qualquer coisa. Vende propriedade para pagar a operação, faz qualquer coisa. Pela saúde. A saúde é o bem maior. Mas tem hora que todo o dinheiro e todo o plano, não vai ter como. Não vai ter como. O diabo fez, olha, o homem, tudo que tem ele vai dar. Tudo bem, mas não vai conseguir chegar ao resultado. Não vai chegar no resultado. Mesmo que tenha muito dinheiro, não vai conseguir chegar. Versículo 5. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema. O diabo então reconhece que a autoridade para tocar é de Deus. Deus, estende a tua mão e toca nele. Versículo de número 6. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então o Deus está dizendo, Satanás, tu pode ferir ele, tu pode botar uma enfermidade nele, mas eu não te dou a permissão para desligar o botão da vida. Irmãos, isso deve ter sido uma frustração muito grande para o diabo. Cara, eu posso deixar ele doente, mas não posso tirar a vida dele. Aquilo, os capetinhas lá, mata, ele não dá. Eu só posso botar a doença. Mas então mata. Eu boto uma doença letal. Eu já botei, mas não adianta. O botão da vida, Deus falou que não é meu. Eu não posso. Poupe-lhe a vida. Você ouviu, Satanás? Versículo 7. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, da planta do pé ao alto da cabeça. Mas o diabo sabe que todos os tumores não vão ser letal. Não tem letalidade. Tem dor, mas letalidade não tem. O diabo sabe disso. Versículo 8. E Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Seguindo, então a mulher disse, você ainda conserva a sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra. Mas Jó respondeu, você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberemos também o? Até a doença, Jó não atribui a Satanás. Nunca diga que você é e coloque a enfermidade. Diga que temporariamente você está. Você entendeu? Nunca diga que você é. Diga assim, não, temporariamente a saúde está meio abalada. Temporariamente. Nunca diga que você é. Em nome de Jesus. Nunca diga que você é. Eu sou. Não diga isso. Diga temporariamente, momentaneamente. Nunca diga. Jó, no meio dessa tragédia, não tem mais riqueza, não tem mais filho, não tem mais nada. Até a esposa, eu não vou tirar a razão dela. Se coloque no lugar da esposa dele. Um dia tem tudo, no outro dia não tem nada. Um dia tem 10 filhos, no outro dia não tem mais nada. Não tem mais ninguém, todo mundo morto. Agora o homem está completamente chagado de tumores, do pé, da planta do pé à cabeça.
E ele diz, como fala qualquer dúvida, assim fala você. Receberíamos o bem de Deus, ou seja, toda a saúde, toda a riqueza, e não receberíamos o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com seus lábios. Eu sei, não vou dizer que eu sei, mas eu tenho certeza que numa direção de Deus. Esse homem, ele perdeu tudo, mas ainda tem um espírito dentro dele que está mantendo ele. E em tudo isso, Jó não pecou. Ele disse, mulher, esposa, você fala como louca. Ou seja, assim, você não entende, e nem eu entendo. Não dá para entender. Mas eu vou continuar crendo em Deus. Mas sabe, aí se você virar alguns capítulos, e vamos para o capítulo de número 10 de Jó. Eu quero que Deus nos ensine algo hoje. Diga assim, até o crente, muito crente, diga assim, depois de muita dor, de muita guerra, de muita batalha, começa a balançar. Eu quero hoje que Deus, num ato profético, toque em cada um de nós, para a gente interceder mais por quem está sofrendo em casa. A gente está muito à vontade, quando a gente diz assim, lá em casa está tudo bem, agora é só vitória. Mas eu quero pedir a Deus que Deus nos faça parar e pensar que perto de nós tem alguém que o material está dando fadiga. Está dando fadiga no material. O homem absurdamente crente, depois de tanta dor, dos amigos o tempo todo, 24 horas, confessa o teu pecado, cara. Tu está em pecado, confessa o teu pecado. Cara, ninguém sofre assim se não tem pecado. É a lei da semeadura. Fala, seu infeliz, onde está o teu pecado? E ele dizia, Deus, me pesa em balança, eu não pequei, eu não tenho. Fala o teu pecado. De tanto ser massacrado. Fala o pecado, meu Deus, fala. Aí entra o versículo, capítulo 10. Ele vai dizer, estou cansado de viver. Darei livre curso à minha queixa e falarei da amargura da minha alma. Pedirei a Deus, não me condenes. Faze-me saber o que tens contra mim, Deus. Ele não sabe que o que ele está vivendo é algo extra a vida dele. Começou lá em cima. Deus, o que tu tem contra mim? O que tu tem contra mim, Deus? Versículo 4. Será que tens prazer em me oprimir? Tu é um Deus tão sádico assim? Em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Ou seja, esses amigos que estão aqui me atormentando todo dia, mandando eu confessar um pecado que eu não tenho. Por acaso tem olhos de gente? Ou seja, tu virou humano. Deus, tu agora tu é uma pessoa humana, ou tu vês como vê uma pessoa, essa turma que me convence do pecado, tu está igual, tu virou humano, Deus, tu virou humano, versículo 5, são os teus dias como os dias de um mortal, são os teus anos como os anos de um ser humano. Deus, tu virou humano, tu deixou de ser Deus, tu agora é um ser humano, tu é um ser humano, Deus, para te informares da minha iniquidade e indagares o meu pecado. Ou seja, tu deixou de ser onisciente, tu deixou de ser onipresente, onipotente. Então, tu está me perguntando pelo meu pecado. Se eu pequei contra ti, e tu sabe o que eu pequei. Então, tu
Tu está me inquirindo para que eu confesse o meu pecado, como tu não soubesse, tu deixou de ser Deus. Bem sabes que eu não sou culpado. Todavia, não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Sabe, ele está se vendo num beco sem saída diante de Deus. O que eu quero tentar dizer para você hoje, botar talvez assim, botar um ponto, não um ponto final, mas botar uma plataforma que nós temos que caminhar. A gente nunca mais deve olhar o próximo numa situação e fazer um pré-julgamento daquilo. É aquele texto lá dos evangelhos. Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? Quem pecou? Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Não tem explicação porque um está empregado, o outro desempregado. Não tem explicação porque um mora numa casa bacana e o outro mora debaixo da marquise. Não tem explicação porque um fez 5 faculdades, o outro não consegue fazer uma simples conta de matemática. Não tem explicação. Não tem explicação. Não tem explicação porque um nasceu muito bem afeiçoado, muito bem bonitinho, e o outro não nasceu. Não tem explicação. Então como é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer, cada um de nós, ter uma pauta de oração. Eu vou interceder por aqueles que estão precisando. Eu vou interceder por aquele irmão que está, do nada veio uma coisa e, meu Deus! Aí Jó vai passar o tempo todo lutando, chega no capítulo 10, ele esmorece, ele diz, Deus, não dá. Então Deus, eu não quero mais, eu desisto, porque tu virou humano, tu virou um ser humano, tu está igual àqueles que me acusam. Deus está calado. Aí ele começa a fazer trocentas mil perguntas, e Deus não responde a nenhuma pergunta de Jó. Porém, capítulo 38 de Jó, depois de não responder nenhuma pergunta, Deus decide fazer uma pergunta para Jó. Algumas perguntas, mas eu quero ler uma pergunta. Capítulo 38 de Jó, versículo de número 4. 38 e 4. Jó fez muitas perguntas para Deus. Muitas. E Deus se manteve em silêncio. Não respondeu nenhuma pergunta para ele. Nenhuma. Mas quando chega o 38, Deus entra em cena. Agora, volta primeiro, versículo primeiro, 38 primeiro. Porque é isso que eu quero que você veja. Diga comigo assim, então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse, Deus traz um redemoinho. Irmãos, redemoinho é assustador. Então, o que já estava ruim, ficou pior. Porque Jó não perdeu a visão. Ele não perdeu a visão. E de repente vem um redemoinho. O redemoinho é alguma coisa assustadora. Porque vem arrancando tudo. Lembra aqueles filmes que levanta vaca, levanta casa, levanta tudo? No meio de um redemoinho. Quem estava? Deus, no meio de um redemoinho. Ele jogado naquele chão, se coçando com telha. Aquele redemoinho vem quebrando tudo. E Deus, no meio do redemoinho, respondeu a Jó. Deus respondeu a Jó? Não. Deus trouxe perguntas para Jó. Não tem resposta, tem perguntas. Tem respostas, perguntas. Aí, versículo 4, eu quero que você veja essa pergunta que Deus fez. Onde estava você quando eu lancei os fundamentos da terra? Sabe o que Deus está perguntando para Jó? Naquele quadro, perdeu tudo, naquela situação que você conhece, Deus vem falar, Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra?
Sabe o que Deus está dizendo? Jó, eu sou Deus, eu faço, eu crio, eu estabeleço, e eu sou o dono da história. Por isso Paulo vai dizer, regozijai-vos, quando? Quando? Regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Você não entendeu? Regozijai-vos sempre. Você não entendeu? Regozijai-vos. Por quê, pastor? Porque Deus é o dono da história. Diga assim, Deus é o dono da história. Nós temos uma vantagem hoje que Jó não tem. Nós temos uma vantagem que Jó não tem, que não tinha, que não teve. Nós temos. Qual é a vantagem, pastor? Diga assim, eu conheço o final da história. Oh, meu Deus! Nós temos uma vantagem que ele não tem. Ele não tem. Nós conhecemos o final da história. Deus não contou para ele o final da história. Jó, onde você estava? E Deus faz essa pergunta para alguém que já perdeu todos os filhos, toda a riqueza, está totalmente chagado com tumor maligno. Era um câncer devastador em todo o corpo. Em todo o corpo. Não tem explicação. Não tem explicação. Não tem explicação. Não procure que você vai enlouquecer. Não tem explicação. Não procure. Não procure. Você não procure. Não tem explicação. Onde você estava quando eu fundei a terra? Onde você estava? E é a pergunta que Deus faz para ele. Do tipo, Jó, eu sou o Deus da vida, o Deus da morte, o Deus da história. Eu faço a história. Aí a coisa começa a melhorar um pouquinho. Aí quando chega no capítulo de número 42, versículo de número 8. Olha só como é que vai estar agora. Capítulo 42, versículo 8. Agora, peguem 7 novilhos e 7 carneiros. Deus agora está falando com os amigos que passaram a vida toda acusando Jó. Lembra aquela turma toda? Agora peguem 7 novilhos, 7 carneiros, e vão até o meu servo Jó, e ofereçam um holocausto em favor de vocês, não dele não, de vocês. Agora, grife essa expressão aqui. O meu servo Jó orará por vocês. E eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não os trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Irmãos, Deus está dizendo para Jó, agora, fazer uma oração por quem passou a vida toda batendo nele com palavras, agredindo ele com palavras. A vida toda. Jó, onde você estava quando eu criei tudo? Ah, você não estava? Então eu sou Deus. Eu tenho governo. Eu sou o que governa. Eu sou o dono da história. Então, Jó, me obedece. Ore, interceda pelos teus amigos. Ele pediu a Deus, pede outra coisa. Pede outra coisa. Esses endemoniados, pede outra coisa. Pede outra coisa. Não, você vai fazer isso. Você vai orar por eles. Você vai orar por eles. E sabe, esse homem nesse estado, capítulo 42, versículo de número 10. Não, bota o 9. Então ele faz o temita, Bildade o suíta, Zofar o namatita, foram e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Aqui tem uma palavra de esperança. Mesmo quem passou a vida toda batendo, ofendendo, agredindo, tentando imputar um pecado
agora, num lapso num senso de consciência, decide obedecer a Deus. E colore isso aí, foram e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Aquela turma que passou o tempo todo batendo, agora obedece a Deus também. Irmãos, o livro de Jó tem um princípio: obedecer a Deus é a razão de todas as coisas. Eles foram e fizeram, eles obedeceram e fizeram o que Deus havia mandado fazer. Versículo 10 agora, 42:10. Agora eu quero que você leia comigo, diga assim: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este, o quê? Orou pelos seus amigos. E o Senhor, o que tem? Lhe deu o dobro de tudo o que ele tinha antes. Ele sabia disso? Não. Ele não sabia disso. Por que esse livro está na Bíblia, irmãos? Para dizer para mim e para você que a gente só conhece a cena atual. A última cena do filme, só Deus conhece. Só Deus conhece a última cena. Só Deus conhece. Você está aqui hoje, então não se entregue no meio do filme. Não se entregue. Não se entregue no meio do filme. É aquela cena de luta que tinha muito, né? Daquele lutador de boxe famoso, que parecia que ele estava morto. Morreu, acabou. Nocauteado, está lá na lona lá. Acabou. Daqui a pouco, se você sai do filme, tu sai como? Perdeu. O cara perdeu, foi massacrado, humilhado. Mas quem ficou até o final, sai rindo. Ué, tá rindo? O cara perdeu. Ele ganhou. Como ele estava todo ensanguentado. Cara, mas ele deu uma mexidinha assim, limpou o sangue assim, levantou e venceu. Mas como que venceu? Ele estava ensanguentado. Ele parecia que estava desmaiado, mas o juiz interrompeu, jogou lá uma água nele, limpou a cabeça, levantou e venceu. Venceu. É porque você não ficou até o final. Deus, no controle do seu trono, não disse para o diabo que o que o diabo estava fazendo ia potencializar ainda mais Jó. E também não disse para Jó. Mas o texto vai dizer que Deus restaurou a sorte. Eu quero nesta noite falar para mim e para você hoje. Irmãos, não é aquilo que a gente está vendo. Não é o que a gente está vendo. Há um Deus que está no trono, que muda o final da história. E Deus tem um final diferente. Deus tem uma história diferente. E eu quero que você hoje diga assim: Deus, eu quero te glorificar por isso. Porque tu tem um final diferente para a minha história. Você está aqui hoje, diga assim: eu creio num Deus que restaura história. Mas é pouco, ainda tem mais. 42, versículo de número 12, 42:12. Agora tem mais. Diga assim: o Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que? Você crê nisso hoje? Diga assim: eu creio. Diga: eu creio nesse Deus. Ele veio a ter 14 mil ovelhas, ele tinha 7 mil. Ele veio a ter 6 mil camelos, ele tinha 3 mil. Ele veio ter mil juntas de bois, ele tinha metade. Deus dobrou tudo que ele tinha. Deus dobrou. Versículo de número 13. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Quésia, a terceira de Querem Apuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão feias, tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. 16. Depois disso, diga: depois disso, eu quero nesta noite liberar uma palavra profética. Diga assim: depois desse quadro, depois dessa situação, depois dessa luta, depois desse desemprego, depois dessa... Diga assim: depois, Deus tem coisa
coisas ainda maiores. Depois. O diabo não quer ouvir isso. O diabo não suporta ouvir isso. Mas depois, eu queria que você colocasse para você, coloque-se em pé, fique em pé, coloque-se em pé. Observa aqui que tem uma vírgula. Depois disso, vírgula, Jaime, coloca o teu nome. Depois disso, Jaime, coloca o teu nome. Depois disso, coloca o teu nome. Coloca o teu nome. Depois disso, coloca o teu nome. Viveu mais 140 anos e viu os seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Diga depois disso. Diga depois disso. Eu quero que você saia daqui hoje, não potencializando a tua luta. Ah, pastor, é hemodiálise. Ah, pastor, Saia daqui hoje dizendo, de cabeça erguida, depois disso, depois disso, depois disso, depois disso. Se minha mãe tivesse hoje aqui, ela ia fazer a oração hoje. Porque ela viu um filho preso pelo diabo. E ela hoje vê um filho que ela diz, meu pastor. Eu estou falando para alguém aqui hoje. Pastor, mas não tem como ter esperança. Não, você vai ter. Você vai ter esperança contra o que você está vendo. Você vai dizer, depois disso. Depois disso. Depois disso. Porque tem situação que o diabo diz, acabou, é o fim da linha. O diabo diz, acabou, é o fim da linha, acabou. Pula da ponte, corta o pulso, toma veneno, acabou. Mas a Bíblia diz que existe um depois disso. Queria que você colocasse isso no teu coração. Diga assim, nesta noite, Deus me trouxe a sua presença, para que eu acredite que existe algo depois disto. Existe algo depois disso. Existe algo depois disso. Existe algo. Porque se a gente não acreditar, irmãos, que existe um algo depois, acabou para nós. Acabou a razão de viver. Lembra que Jó desistiu da vida? Acabou. Pastor, não tem jeito, pastor, é um sem vergonha. Quanto mais, acabou. Há um depois disso. Porque a Bíblia diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Há um depois disso para um Saulo de Tarso. E Ananias não sabia, Senhor, esse cara é o bicho, esse cara é o filho do diabo. Ele está prendendo e matando. Meu filho, tem um depois disso. Tem um depois disso. Ele vai ser vaso, ele vai ser instrumento, ele vai ser poderoso. Tem um depois disso. Eu não sei para quem que perdeu a esperança. Pastor, aí você não tem mais jeito. Não tem juízo, não tem temor. Não tem juízo, não tem temor. É um filhote do inferno. Tem um depois disso. Deus vai pegar essa coisa que não vale nada e vai transformar em vaso, vai ser vaso, vai ser ungido. Que isso? É ungido agora é vaso, agora é profeta. Tem um depois disso. E coloca agora o 17 que é a pérola do bolo. Diga assim, e assim Jó morreu após o câncer. Após o quê? Longa velhice. E todos os tumores, do pé à cabeça, diga assim, foi para o ralo. E a sequela? Não tem sequela. Uma longa velhice. Eu quero fazer um convite nessa noite, um desafio para você. Você que está, pastor, eu vim hoje aqui, pastor, mas eu já botei um prazo, pastor, acabou. Não sinto mais nada. Não confio mais. Pastor, não tem mais jeito.
Não tem mais jeito. Deus diz que depois disso vai começar uma nova temporada. E a última temporada, ela é, no mínimo, 2 vezes mais que a primeira, antes de acontecer. No mínimo. Ela no mínimo, é 2 vezes mais que a primeira. Pastor, eu nunca mais sorri, eu nunca mais tive prazer, eu nunca mais tive alegria. Existe um depois disto. Pastor, eu não confio mais. Então Deus vai te ajudar a confiar. Você está aqui hoje, eu quero fazer um convite para você que está aqui hoje. Você que veio aqui, pastor, é comigo, eu já não acredito mais. Eu não me acredito. Eu não me acredito como possibilidade. Se você está aqui, eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente. Você vai dizer: Deus, eu quero viver o depois disto. Eu quero viver o depois disso. Você entendeu o que eu falei? Nem você mais se acredita em você. Eu não estou falando de familiares, estou falando de você. Eu quero que você venha hoje aqui dizendo: Deus, a tua palavra diz, depois disso. Deus, eu quero começar a acreditar nesse depois. Há um depois. Eu quero que você saia do seu lugar. Você entendeu? Você ouviu a voz de Deus? Deus falou contigo. Deus te abençoe. Nenhuma lágrima cai por terra. Nenhuma lágrima cai por terra. Nenhuma lágrima se perde hoje. Nenhuma lágrima. Existe um depois. Existe um depois. Sabe, tem aquele momento que o muito crente, até ele tem a fadiga. Por isso está o capítulo 10. Até ele teve a fadiga. Até ele deu. Era tanta pressão sobre ele que até ele começou a acreditar que realmente não tinha jeito. E como confessar um pecado que ele não cometeu? Como dizer que estava em adultério se não estava? Como dizer que se tinha blasfemado? Como confessar um pecado que ele não havia cometido? Tudo o que estava acontecendo era assunto de bastidor, era assunto de Deus com o diabo. Por que Deus permitiu isso? Porque Deus acreditou e acreditava naquele homem. Deus acreditava. Sabe por que você está hoje aqui? Porque Deus acredita em você. Deus acredita em você, Deus acredita. Ele tanto acredita que te trouxe hoje aqui para ouvir essa palavra. Ele está dizendo: eu acredito. Eu quero que você acredite. Lembra da pergunta? Onde você estava? Eu sou Deus. Se cale, se cale. Lembra de Sócrates? Pastor, não, tu não sabe de nada. O que você sabe é que você nada sabe. Deixa Deus fazer. Eu quero orar por você hoje. Você que está comigo pela transmissão, manda o teu nome agora. Pastor, eu estou numa prova, pastor, eu estou num vento. Eu estou num vento, pastor, que o senhor não faz ideia. Pastor, tudo está fora do lugar na minha vida. Nada está no lugar. Nada. Finança, sentimento, amor, de trabalho, nada está fora do lugar. Nada, está tudo fora do lugar. Deus te trouxe hoje aqui. Foi Deus que trouxe você hoje aqui para dizer para você que existe um depois disso, depois do desemprego, depois da perda do carro, da casa. Existe um depois. E sabe, esse depois vira. Lembra qual foi a última palavra de Deus para ele, para Jó? Jó, me obedeça, ore por eles. E ele obedeceu. Sabe, quando nós obedecemos, nós destravamos o milagre de Deus. Destravamos o agir de Deus. A obediência destrava. Por isso ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Ah, pastor, eu estou ouvindo, eu estou ofertando. Isso é dever. Isso não destrava. O que destrava é obedecer a Deus. Obedeça. Pastor, obedeça. Que Deus vai destravar tudo.
Eu quero orar por você que está aqui hoje. Você está aqui, você entendeu? Existe um depois. E sabe, esse culto não termina sem que Deus ative o depois para você. Deus vai ativar esse depois para você. Eu quero orar por você hoje. Eu quero desafiar você. Pastor, eu preciso que Deus sopre um vento reverso. Porque o vento primeiro que veio levou tudo. Agora Deus tem um vento reverso, que vai trazer de volta o que foi levado. Você está aqui hoje, você entendeu? Se você tem experiência num Deus que traz tudo de volta, é contigo hoje. Um Deus que restaura, é com você hoje.